Olá! Você já reparou como o termo autoestima está cada vez mais difundido no nosso dia a dia? Mas será que as pessoas realmente conseguem entender a abrangência desse termo? Conseguem realmente construir uma autoestima de qualidade para si próprias na sua vida? Ou elas só estão construindo uma autoestima de acordo com aquilo que os outros esperam delas? Eu sempre digo assim que autoestima não significa somente você gostar de si próprio ou si própria, independente do que os outros pensam de você, mas acima de tudo, gostar de si mesma apesar do que você pensa de si próprio. Porque nós sempre ficamos muito de olho nos julgamentos dos outros. Mas e os nossos auto-julgamentos? Será que muitas vezes eles não são bem mais cruéis do que o das outras pessoas? Será que o nosso nível de exigência com nós mesmos em várias circunstâncias não está desproporcional em relação àquilo que a gente tenha realmente condições aí de estar construindo para a nossa vida? Então eu digo sempre que para a gente poder construir uma boa autoestima, a gente primeiro tem que entender a nossa história, olhar de onde a gente veio, né? Muitas vezes a gente escutou ao longo de uma vida que a gente não era bom o suficiente, ou que a gente só era bom quando era assertivo, ou que de repente o mundo inteiro era melhor do que a gente, e daí a gente vai começar a estabelecer padrões de relações, de vínculos que venham a fortificar isso. Você acaba entrando muitas vezes numa relação com um parceiro que nunca te valoriza, que sempre fica apontando o dedinho ali para o que falta, para aquilo que você não acertou, para aquilo que foi pouco, para aquilo que poderia ter sido melhor. Ou você se compromete sempre com pessoas que te elogiam com mas. Foi ótimo, mas... né? Da mesma forma, você só se sente talvez muito amado ou amada quando se torna uma pessoa muito flexível, extremamente adaptável ao desejo do outro. Porque daí ele valida você naquilo que você não consegue. Muitas vezes você não consegue estabelecer relações com pessoas que te amam verdadeiramente, porque você pensa que se alguém te ama, aquela pessoa não deve ter tanto valor assim, afinal de contas. Ela ama você, cheio de defeitos, cheio de deméritos, cheio de angústias e medos, como se as pessoas não fossem um poço de angústias e medos, todos nós em algum nível e algum grau. Então, quando a gente começa a entender do que se trata a autoestima, quando a gente começa a entender que no fundo é muito difícil para todos nós bancar quem somos, aquilo que pensamos, porque a gente sempre parece que tá para bancar aquilo que a gente é, de alguma forma a gente acaba entrando muitas vezes num curto-circuito com outras pessoas, né? Às vezes o outro espera da gente algo muito diferente daquilo que a gente quer entregar. Então, se eu fosse falar para você que o que significa autoestima, eu diria que é você conseguir aguentar o desconforto de ser você mesmo, o desconforto de ser você mesma. Porque, de um modo geral, o mundo quer que a gente seja de um determinado jeito. O mundo espera que a gente se comporte de uma determinada maneira, que a gente faça determinadas escolhas, que todo mundo namore, case, tenha filhos, tenha casa própria, estude, como se a gente tivesse que seguir ali um roteirinho pronto que serve para todo mundo. E quem sai daquilo é uma ameaça. E você começa a ficar tão oprimido, que você parece ter um mundo nas costas. Quando, na verdade, a gente deveria subir nas costas do mundo e enxergar além e ver que mundo é esse que a gente quer pra gente. Entender que a autoestima não é algo que você construiu uma vez e tudo ok, que ela é variável, que vai depender da fase da vida que você tá, das angústias que você tem que enfrentar, das escolhas que você tem que fazer, talvez até das renúncias, talvez até das quebras de vínculos, né? Muita gente às vezes está numa relação muito ruim, não consegue quebrar o vínculo de um casamento por medo do que os outros vão pensar, do que a família vai dizer, e fica ali postergando uma vida amarga, uma troca ruim com a outra pessoa, em nome do outro, dos outros, do olhar dos outros, do que pensarão de mim. E quantas vezes a gente faz isso? Muito mais por medo da crítica do que pela falta de desejo de ter uma vida diferente. Então tome muito cuidado se muitas vezes você faz as suas escolhas muito mais baseado no medo das suas perdas do que na possibilidade das suas conquistas.
né? Isso é muito importante. Bancar o desconforto da crítica, o desconforto talvez de uma outra pessoa que não tenha a força de também bancar as suas próprias vontades, mas que fica muito desconfortável quando você banca as suas. Então, a autoestima é todo um processo da gente conseguir construir, sim, a nossa verdade. Não é assim, doa quem doer, não é isso, mas é a gente falar com sensibilidade pro outro, saber se colocar, mas principalmente não perder a generosidade com nós mesmos. A gente pensar, poxa, eu quero viver uma vida verdadeira, vou procurar dar o meu melhor nessa vida, talvez eu magoe pessoas com as minhas escolhas, mas eu não posso passar a vida inteira magoado comigo mesmo, magoada comigo mesmo. Eu tenho que bancar essa verdade. E cá entre nós, as pessoas autênticas, as pessoas que conseguem ser verdadeiras consigo próprias, normalmente são as que conseguem o maior respeito daquelas que estão no seu entorno. Normalmente são aquelas que viram uma referência, inclusive, pra gente. Então, quando você pensar em autoestima e tiver alguma dúvida se você está no caminho certo em relação à sua, perceba se você está vivendo mais próximo da sua verdade, daquilo que faz sentido para você. E aí sim você vai ter a resposta que procura.